Só um segundo, por favor. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma palestra ofertada pela disciplina de Seminários 1 do Programa de Pós-Graduação em Biocombustíveis. A pós-graduação em biocombustíveis é um programa biinstitucional constituído pela associação entre a UFVJM e a UFO, Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, e Universidade Federal de Uberlândia. O programa oferece os cursos estrito sensu de mestrado e doutorado. Desculpa, eu distraí aqui que alguém está com um probleminha para entrar, mas eu resolvo já. A disciplina de seminários é conduzida por mim, professora Lilian Pantoja, e pela professora Vivian Benassi. Nós duas somos professoras do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. E hoje nós temos a honra em receber o professor Alexandre Soares dos Santos. O professor Alexandre é farmacêutico, formado pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Ele possui pós-doutorado pela Escola de Química da UFRJ, na área de valoração de resíduos agroindustriais, através da abordagem biotecnológica, de abordagens de biotecnológicas. Ele foi coordenador do programa de pós-graduação em Química da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri no período de 2013 a 2016, e atualmente ele é o coordenador geral do programa de pós-graduação em biocombustíveis, aqui da Universidade da UFVJM com a UFO. Na área de pesquisa, o professor ele atua principalmente nos temas de enzimologia, biosurfactantes, biotransformação, processos fermentativos e bioetanol. Bem, então, professor, muito obrigada por aceitar o convite, né, e por compartilhar um pouco da sua experiência conosco. Eu passo a palavra a você, então, professor. Okay, obrigado, professora Lilian, pela apresentação, pelo convite. Eu agradeço. É sempre oportuno a possibilidade de falar diretamente aos alunos do programa de pós-graduação e hoje indiretamente a convidados, né, nos permitindo, portanto, a possibilidade de passar alguns pontos de vista que nós, que realizamos pesquisas no programa de pós-graduação em biocombustíveis, temos realizado, temos feito. Hoje, especialmente, eu decidi falar sobre um tema que é bastante próximo e afeito com a realidade de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, na região onde a gente atua, né? Onde a gente tem feito pesquisas e tentado responder perguntas que são próprias, né, da nossa realidade, do nosso entorno. Daí o tema biorefinaria da macaúba. A macaúba é uma palmeira que é bastante abundante na nossa região, e eu vou tentar mostrar para vocês hoje a relevância dessa biomassa, no sentido do desenvolvimento de uma cadeia de produção, né, calcada nesse conceito de biorefinaria, que a gente também vai abordar, e vamos, de maneira mais específica, né, mostrar o ponto de contato, a interseção que existe entre a produção de etanol e o que diz respeito à biorefinaria da macaúba. Tá? Então esse é o propósito de hoje. Para que a gente alcance esse objetivo, esse propósito, é importante a gente recordar ou relembrar, ou mesmo informar para aqueles que ainda não tiveram acesso a essa informação, o conceito de refinaria. Refinaria é um termo que se usa, ou que se costuma utilizar muito para o processo de fragmentação, de separação dos componentes do petróleo. O petróleo, todos nós sabemos,
é uma matéria-prima de origem fóssil, composta por um conjunto muito complexo de hidrocarbonetos, né, com frações com densidades diferentes, e onde a maioria delas pode ser separada por destilação. Então esse conceito de refinaria é um conceito de fragmentação, de separação de frações com características diferentes, e que aplicada ao petróleo gera produtos, né, com os quais nós temos convivido há pelo menos um século, como por exemplo a gasolina, o óleo diesel, o gás liquefeito de petróleo, o querosene, que é utilizado para aviação. Então essas são frações, são subprodutos derivados desse processo que é chamado de refino, né, onde é desenvolvido por uma unidade fabril, uma indústria chamada refinaria, portanto. E baseado nesse conceito, né, que já nos acompanha há pouco mais de um século, surgiu, né, em paralelo o conceito de biorefinaria. A biorefinaria ela diverge do conceito original de refinaria, basicamente em função da matéria-prima, né, que é explorada, vamos dizer assim, nesse novo contexto. Aqui a gente está falando, tendo como ponto de partida, não mais o petróleo, mas a biomassa. E por biomassa, vocês devem imaginar qualquer material que é resultante, né, de um ser vivo, né, um subproduto, um produto de um ser vivo, que pode ser um animal, um vegetal, um micro-organismo, ou seja, qualquer reino, né? Então, tudo isso a gente chama de biomassa, né? E aqui nós temos um conceito, uma proposição de 2013, e que também é encontrado em outros autores, que remete à biorefinaria como sendo um conjunto, né, de processos, uma combinação de processos, com o objetivo de converter uma biomassa especial, mesmo um conjunto de biomassas, em um amplo espectro de produtos, como bioquímicos, biocombustíveis e biomateriais. Por bioquímicos, aí, a gente deve entender não uma molécula derivada de um organismo vivo, mas sim uma molécula qualquer derivada da biomassa. Então, esse prefixo bio, encontrado em bioquímicos, biocombustíveis ou biomateriais, diz respeito apenas à origem, né, desses materiais, que podem ser, inclusive, materiais semelhantes àqueles que são obtidos de origem fóssil, ou seja, derivados do petróleo. Muito bem, essa figura, ela traz uma ilustração, acho que bastante fácil, né, de aprender ou para incorporar o conceito de biorefinaria. Então, nesse exemplo, a gente vê aí a refinaria da soja, ou a biorefinaria da soja. Então, observe que a soja é um vegetal, é uma oleaginosa, né? E se nós fragmentarmos, né, separarmos as diferentes frações ou componentes dessa soja, a gente pode obter vários produtos, né, produtos que terão no seu conjunto um valor agregado maior do que aquele valor da matéria-prima de origem. Então nós temos aí na soja o farelo, né, que a gente costuma dizer que é o principal produto, né, derivado da soja, farelo da soja, utilizado convencionalmente como alimento animal, e por consequência vai gerar alimentação humana, né, carne para alimentação humana. Nós temos o óleo de soja, né, que é o segundo mais abundante subproduto derivado da soja, que por sua vez pode ser explorado tanto para o mercado de alimento e também para o mercado de biocombustíveis, a exemplo do que ocorre no Brasil, onde o óleo de soja é o principal insumo para a produção do biodiesel. E nesse processo, né, de conversão de óleo de soja em biodiesel, gera-se um outro subproduto, né, que é o glicerol. E nós ainda temos as cascas, né, derivados do processamento da soja, uma subfração, que é a lecitina, que são fosfolipídios, com aplicação em várias indústrias, entre elas a indústria farmacêutica, a indústria de alimentos, a indústria de tintas. Então a lecitina tem uma ampla aplicação como emulsionante, né, umectante, etc. Então aqui vocês veem um exemplo de fracionamento, portanto de refinaria da soja, né? Em cada etapa de refino dessa matéria-prima original, se obtém, né, produtos com valor de mercado que é maior do que o valor de mercado, né, da matéria-prima de origem. Então esse é o conceito, vamos dizer assim, amplo de biorefinaria, e é esse conceito que a gente vai utilizar aqui para tratar
da Macaúba? Bem, a biorefinaria, para ser implementada, ela vai muito além da unidade fabril, que fraciona os componentes de uma matéria-prima, né? Então, ela mira lá na origem da biomassa que vai ser escolhida, né, para ancorar essa cadeia de produção. Então, nós temos que levar em consideração qual é a origem da biomassa. Primeiro, qual é a biomassa, né, que vai, vamos dizer assim, alimentar a cadeia de produção de uma biorefinaria, né, em que contexto ela se insere. Então, aqui tem vários exemplos, né, de biomassas que foram caracterizados como primeira, segunda, terceira e quarta geração. Esses conceitos aqui, eles podem divergir um pouco de autor para autor, mas isso não tem importância aqui nessa nossa conversa, né? O que é importante aqui é a seleção de uma biomassa que tenha, né, características, reúna um conjunto de características que sejam consuetâneos com o local onde ela será produzida e com os produtos, né, que se visa obter no final da cadeia produtiva. Depois a gente tem que passar pelo conjunto de tecnologias, né, que vão originar os produtos finais da cadeia de biorefinaria. Então, isso implica escolher que tecnologia ou que conjunto de tecnologias serão utilizados para transformar aquela matéria-prima original, uma biomassa, uma planta, um vegetal, ou mesmo um animal, nos produtos desejáveis, né? Se essas tecnologias elas serão físicas, bioquímicas, termoquímicas, químicas, né? Então, essas unidades fabris, né, elas podem ser horizontais ou podem ser verticais, né? Horizontais quando elas combinam unidades fabris diferentes que trocam entre si coprodutos, né, produzidos em unidades diversas. E verticais quando eu tenho uma única planta, né, industrial que gera vários produtos a partir de uma biomassa comum, né? E finalmente eu tenho que pensar na seleção dos produtos, né, que eu vou originar em função da demanda, né, do mercado, em função do contexto onde essa empresa será introduzida, né? E esses produtos eles podem ser ou ter várias naturezas, né? Eu posso, a partir de biomassa, obter energia, obter biocombustíveis, obter biomateriais, obter químicos, obter produtos para atender a alimentação humana ou mesmo atender a alimentação animal, né? Então, a biorefinaria deve ser entendida como um conjunto de cadeias produtivas integradas, né? Então, não envolve somente os processos de transformação tecnológica, mas todas essas unidades que são interdependentes. Bem, então por que a Macaúba, né? Eu já comecei essa nossa conversa impondo a vocês, vamos dizer assim, a eleição da Macaúba como matéria-prima para uma cadeia de produção baseada no conceito de biorefinaria. Então, como eu impus essa ideia, eu tenho que explicar, né? Eu acho que eu devo a vocês a explicação do porquê da eleição da Macaúba como biomassa, né, para alimentar uma biorefinaria. Bem, a primeira explicação ou justificativa para a escolha da Macaúba é sua ocorrência, né? O Brasil é uma das regiões da América Latina e das Américas, né, como um todo, onde a macaúba ocorre espontaneamente, é endêmica, ou seja, é uma planta nativa, né? Então a macaúba está espalhada por todas as Américas, desde o México até o norte da Argentina, passando pelo Paraguai, mas encontra os maiores adensamentos no território brasileiro. E aí vocês veem nessa ilustração, nesse mapa, né, que a macaúba tem uma ocorrência bastante grande na região do Cerrado, né, em laranja, também numa parte do sudeste, onde ocorre a Mata Atlântica, e avança inclusive aqui mais ao norte, né, pela região da Amazônia, ali nos estados do Pará, do Maranhão. Então ela tem uma ocorrência bastante ampla no território brasileiro, mas os estados que possuem as maiores concentrações, os maiores adensamentos, né, de macaúba são os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tá?
Então a macaúba é uma planta, é uma espécie nativa das Américas, especialmente nativa do Brasil, com uma ocorrência muito grande no estado de Minas Gerais. E como eu chamei a atenção de vocês no início, né, dessa nossa conversa, nós tentamos, como pesquisadores, né, especialmente no nosso caso como servidores públicos, que estamos lotados no estado de Minas Gerais, discutir trabalhar em cima de questões, de problemas, né, que são próximos da nossa realidade, né, do nosso entorno. Então daí uma das justificativas para a adoção, para a escolha, eleição da macaúba como uma biomassa potencial, né, para o desenvolvimento de uma cadeia baseada no princípio da biorefinaria. Mas o simples fato de nós termos macaúba no estado de Minas Gerais, obviamente, que não justifica essa eleição. Então, esse é apenas somente um aspecto. O outro aspecto, ele reúne o conjunto das seguintes informações, que eu projeto agora para vocês, que eu ilustro agora para vocês. Uma delas é que nós existimos num contexto de mercado onde são poucas as biomassas oleaginosas, né, que alimentam o mercado de óleos vegetais. Então vocês têm destacado aí na primeira frase, um domínio dos óleos de palma, que nós conhecemos também como dendê, né, o óleo de dendê. Depois aparece a soja, né, em segundo lugar, com 27% do mercado, a couza e o girassol. Então essas são as 4 biomassas que dominam o mercado mundial de óleos vegetais. E essas biomassas, obviamente, elas estão atreladas a uma série de condicionantes, né? Desde da questão de mercado, passando pela questão edafoclimática, de região, né? de cultivo, limitando, portanto, a eleição dessas biomassas, a restrição, né, do cultivo dessas biomassas em algumas regiões. E isso vale para o estado mineiro, né? O Brasil é o maior produtor de soja do mundo, tá? O maior produtor de óleo de soja também do mundo. Mas isso não significa dizer que a gente possa cultivar soja em qualquer região brasileira, né? A gente não consegue, e mais que isso, a gente está impedido legalmente, por exemplo, de promover um cultivo extensivo de soja na região Amazônia, na região do Pantanal e em algumas outras regiões por falta de aptidão, né, como no Nordeste ou mesmo aqui no estado de Minas Gerais. Isso vale para outras espécies, como é o caso do dendê, né, que é uma espécie que precisa de uma quantidade de água muito grande, então ele é mais propício em regiões tropicais úmidas, né, onde tem abundância de água, abundância de calor. Então, mesmo se tratando de uma oleaginosa extremamente produtiva, e eu estou falando do dendê, nós não poderíamos cultivá-lo em qualquer lugar com extensões territoriais indefinidas, né, sem limites. Então, daí a necessidade da gente ter uma diversificação de biomassas de acordo com as características regionais, né, de acordo com as características geopolíticas, geoeconômicas, né, de oferta, de demanda. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora da adoção de uma biomassa que vai sustentar uma cadeia de produção ou uma biorefinaria. Bem, então quais são as características da macaúba que nos permitem apontá-la como uma planta, uma espécie potencial no contexto da biorefinaria? Bem, a macaúba é uma palmeira, tá? E como toda palmeira, ela é muito versátil, né? Então ela produz, além da lenha, né, da árvore, ela produz uma abundância de biomassa, né, nas folhas, produz uma abundância também de frutos, que são os cocos da macaúba, que dá nome à planta, né? Quando a gente chama macaúba, a gente confunde muito o fruto com a planta, que é a macaúbeira, e desses frutos, né, a gente obtém ainda uma série de produtos, que são óleos diferentes, né, farinhas ou tortas, que também são diferentes, ou seja, possuem aspectos, características químicas diferentes, e além disso, a planta gera, durante seu ciclo de vida, folhas e cachos vazios que podem ser aproveitados.
Bem, eu falei de dois óleos. Esses dois óleos, eles são oriundos de duas partes da planta, né? Um dos óleos, ele é oriundo da polpa, que é chamado de um óleo, né, com uma carga de ácidos oleicos e láuricos muito grande, e o outro é o óleo da amêndoa, né, que tem um teor de oleico, de palmítico, mais representativo. Observem aqui a direita, né, a de vocês, que a característica dos óleos derivados da macaúba, né, cujo nome científico é Acrocomia aculeata, é bastante similar às características do óleo derivado da palma, né, que é o óleo mais abundante no mercado de óleos vegetais, que é o óleo de dendê. Então nós temos aqui, no caso do óleo da amêndoa, um teor maior de ácidos láuricos. O ácido láurico é um ácido saturado e cerca de 25% de ácido oleico, né, que é um ácido graxo que possui uma insaturação. Então tem uma certa semelhança entre os óleos obtidos da amêndoa da macaúba e o óleo obtido da amêndoa do coco do dendê, né, do dendezeiro. E o mesmo a gente pode falar sobre o óleo obtido da polpa, né? No óleo da polpa da macaúba a gente tem um percentual maior de oleico, né, cerca de 60%, depois aparece o palmítico, depois o linoleico numa proporção menor, e aí sim o óleo da polpa é um pouco diferente do óleo do dendê, mas esses dois óleos, quer o obtido da amêndoa, quer o obtido da polpa, possuem características bastante interessantes para a produção de biodiesel, né, pelo percentual significativo de ácidos graxos insaturados. Isso está relacionado com o ponto de congelamento, com a fluidez do óleo em temperaturas mais baixas, né? Então esse é um parâmetro interessante e por conta dessas características, o óleo de macaúba tem sido visto como bastante promissor, não somente para a produção de biodiesel, mas também para o querosene de aviação, para o bioquerosene. Tá? Bem, então essas são particularidades da macaúba. Uma outra característica é a vida útil da planta, né? É uma planta perene, ao contrário de outras oleaginosas, a exemplo da soja, da couza, do girassol, que são culturas anuais, né? A macaúba é uma planta perene que pode ser explorada por até cerca de 25 anos. Tá? Então o ciclo produtivo da planta, né, a vida útil de exploração da planta é bastante longa. Então ela exige, obviamente, um investimento inicial, mas é um investimento, né, que vai ser compensado por um período muito longo de exploração. Uma outra característica extremamente importante da macaúba é sua produtividade, né? Existe uma projeção que em culturas adensadas, né, chegue-se a produzir cerca de 25 toneladas de frutos de coco de macaúba por hectare por ano. Né? E esses cocos de macaúba, eles podem possuir entre 50% e 75% de óleo. Isso significaria uma produtividade por hectare de algo em torno de 6 mil quilos de óleo por hectare. Vocês vão ver no slide que virá que essa produtividade ela é extremamente interessante, significativa frente às fontes de óleos vegetais convencionais. Tá? Bem, outra coisa que pesa no contexto aqui da nossa conversa é a disponibilidade de área, né, para o plantio, para a exploração comercial da macaúba. No estado de Minas Gerais, estima-se que existam 6 milhões de hectares de áreas degradadas, né? São áreas antigas utilizadas originalmente para pasto, né, para a produção de carne animal, de gado, e que poderiam, né, ser utilizadas para o plantio da macaúba. Então nós temos uma planta que é endêmica, ou seja, historicamente adaptada para as condições de Minas Gerais, e nós temos área para desenvolver o cultivo, o plantio comercial da macaúba. Então esse conjunto de características que nos permite indicar, ou pelo menos avaliar, né, a macaúba como uma matéria-prima extremamente interessante
para o desenvolvimento de uma cadeia produtiva, né? Eu acho que esse quadro que eu projeto agora para vocês, ele resume, sintetiza com bastante força, né, a importância da macaúba, o que viria a ser a exploração comercial da macaúba frente às outras oleaginosas que são exploradas comercialmente, né, que dominam o mercado de óleos vegetais no mundo. Né, observe que a planta comercial, né, mais produtiva nesse mercado de óleos é a palma, é o dendê, né, que está aqui nessa penúltima coluna, né? E esses valores aqui em cima dessas colunas são os valores de produtividade média de óleo por hectare ano, né, em toneladas. Então a palma, que é a oleaginosa mais produtiva que se conhece, ou pelo menos que tem sido explorada de forma comercial, ela é capaz de produzir cerca de 3 mil toneladas. Na realidade são 3, desculpe, né, não são toneladas, né, são 3 mil quilos ou 3 toneladas de óleo por hectare por ano, né? E se nós compararmos a palma com a soja, a gente vê aqui a grande vantagem da palma sobre a soja. A soja ela produz cerca de 450 quilos de óleo por hectare ano. Então por que o Brasil é o maior produtor de óleo de soja do mundo e um dos maiores produtores de óleos vegetais do mundo? É porque ele tem uma extensão territorial extremamente vantajosa, né? Então a quantidade de área plantada com soja que nós temos no Brasil, ela suplanta e muito a quantidade de área plantada com palma no mundo, né? Os grandes adensamentos de palma, plantios comerciais, né, de dendê no mundo, estão ali na Ásia, na Oceania, né, são territórios relativamente menores de áreas plantadas, né, com dendê em relação à soja, mas são muito mais produtivos. Por isso que o óleo de dendê ele detém cerca de 35% do mercado de óleos vegetais e, na sequência, aparece a soja com cerca de 27% do mercado de óleos vegetais, tá? Mas existe uma desvantagem muito grande no que diz respeito à produtividade, tá? Mas isso acontece com o óleo da soja porque o principal produto da soja não é o óleo vegetal, é o farelo da soja. Então, o óleo da soja no Brasil ele é um subproduto, né, desse plantio, dessa cultura, né? Então, planta-se soja numa extensão muito grande para produzir o farelo que vai alimentar o animal, né? E nós temos, por consequência, uma quantidade muito grande de óleo que se produz, não por hectare, né, mas por total de área plantada. E agora, comparando essas culturas, que são culturas convencionais, a soja, o girassol, o amendoim, o nabo forrageiro, o próprio dendê com a macaúba, é que a gente começa a compreender a vantagem competitiva da macaúba em relação a essas outras culturas, né? Então aqui nessa antepenúltima coluna, que é a coluna que diz respeito à macaúba, entre parênteses está aqui, sem seleção. Então isso foi um estudo feito com plantas de macaúba de ocorrência natural, ou seja, elas não foram plantadas. Então eu estou falando aqui de extrativismo, né, de macaúba. Então, em adensamentos de ocorrência natural de macaúba, um levantamento estatístico considerou que foi possível obter cerca de 2.500 quilos de óleo por hectare, né, por ano. Então, isso de uma macaúba, vamos dizer, sem uma seleção, né, sem um processo de melhoramento genético ou seleção de plantas produtivas. Então já se aproxima muito da quantidade de óleo que se obtém nos cultivos comerciais de dendê. E em plantações experimentais de macaúba se estimou o valor de 5.000 quilos de óleo por hectare por ano, aí sim, levando em consideração plantas selecionadas, ou seja, hiperprodutivas.
Então, ser aplicado o cultivo comercial com plantas selecionadas em áreas adensadas com macaúba, é possível chegar ou mesmo dobrar o valor daquela quantidade de óleo que se obtém com a palma. Então esse gráfico é para mostrar, vamos dizer assim, a vantagem estratégica que nós teríamos em adotar a macaúba como uma espécie, como biomassa, né, como planta para a produção de óleo no estado de Minas Gerais. Então quais são os dois principais pontos, né, para justificar essa escolha? Primeiro, a macaúba é extremamente produtiva no que diz respeito à quantidade de óleo produzido por hectare. Depois, é uma planta adaptada, né, às condições brasileiras, especialmente às condições do cerrado. E, finalmente, nós temos área, né, para plantar, para desenvolver o cultivo comercial de macaúba. Então, baseado nesses três pilares, né, a gente justifica a escolha, ou pelo menos a avaliação dessa planta, dessa espécie, da macaúba, para o desenvolvimento de uma cadeia produtiva, novamente calcada naquele princípio da biorefinaria, ou seja, de obtenção de um leque variado de produtos, agregando valor e, portanto, criando, né, um mercado extremamente poderoso, né, no que diz respeito à cadeia agroindustrial baseada nessa planta. Bem, vamos adiante. Então, como se configuraria aquele desenho da biorefinaria de Macaúba, baseado naquele princípio fundamental que a biorefinaria trata do fracionamento de componentes que estão naturalmente presentes numa matéria-prima, nesse caso, uma biomassa e especificamente a Crocomia coleata, a famosa macaúba. Então, novamente, a macaúba é uma palmeira que produz frutos, que são cocos, cocos esses que produzem uma quantidade expressiva de óleo. Então esse seria, vamos dizer assim, o principal produto, ou a principal justificativa para nós termos na macaúba uma cadeia produtiva que nos permitiria, com vantagens, a obtenção de óleo vegetal e ainda o aproveitamento de vários subprodutos, né, que poderiam ter valor de mercado significativo se, né, adotados os princípios de biorefinaria. Então observe aqui a planta em 1 hectare, né, ela geraria em torno de 20 toneladas de fruto. Essas 20 toneladas de frutos, que são os cocos da macaúba, renderiam 6,8 toneladas da polpa e mais cerca de 9 toneladas de o que a gente chama de castanha. Tá? Dentro dessa castanha nós tiraríamos ainda a amêndoa. Essa amêndoa ela é rica em óleo, a extração desse óleo ele rende cerca de 1 tonelada de óleo e mais cerca de 1 tonelada de torta, né, de óleo, que seria produto da extração do óleo da amêndoa. E ainda cerca de 7 toneladas daquele componente que reveste a amêndoa, que é chamado de endocarpo. Tá? Bem, da polpa, dessas 7 toneladas de polpa, resultariam cerca de 5 toneladas de polpa, mais 1,5 toneladas de óleo. E nós temos ainda aqui um outro componente, que seriam as cascas do fruto, né? Aquela parte que reveste o fruto, que é o epicarpo. Então, observe que a cada um desses componentes se agrega um valor, que obviamente, como todo princípio de cadeia produtiva, de biorefinaria, o somatório desses valores ele é maior do que o valor da matéria-prima de origem, que nesse caso aqui são os cocos de macaúba. Então isso aqui é o princípio básico de biorefinaria, né, fracionando os vários componentes com potencial de mercado da macaúba. Mas observe que para cada um desses componentes podem haver derivações, que é o aproveitamento tecnológico, industrial, de cada uma dessas frações para se produzir
produtos, materiais químicos, né, materiais e energia. Tá? É o que a gente vai explorar no próximo slide. E é aqui que a cadeia de biorefinaria da Macaúba se torna mais complexa e exige de nós, né, pesquisadores, trabalhadores da ciência e tecnologia, o desenvolvimento, né, de conhecimento de tecnologia que nos permita transformar o que originalmente é uma planta, ou seja, um ser vivo, em uma diversidade muito grande de produtos, né, com valor de mercado interessante. Então, para o desenvolvimento desses produtos, e aí nós vamos elencar alguns deles, há necessidade de se conhecer os processos através dos quais ocorrerão as transformações, que podem ser químicas, físicas, bioquímicas, né, biológicas, térmicas, nos diferentes produtos possíveis para essa biomassa. Entre os principais produtos, né, que eu vou destacar aqui, a gente vai ter aqueles que são derivados dos óleos, e aí a gente está falando tanto do óleo da polpa quanto do óleo da amêndoa. Então, a gente está falando de biodiesel e bioquerosene, que são produtos derivados diretamente dos óleos. Nós temos também a energia que pode ser produzida a partir da queima dos resíduos sólidos. Que resíduos sólidos são esses? A casca, que é o epicarpo, o endocarpo, né, que é aquela porção que reveste a amêndoa. Então, isso através de processo de cogeração, gera energia elétrica, gera energia térmica, né, gera vapor, que pode ser aproveitado tanto nas plantas industriais, quanto podem ser colocados nas linhas de transmissão e vendidas para os consumidores finais de energia elétrica. Né. Nós temos também as sobras da extração dos óleos, que são chamadas de tortas, né, ou farelos. Essa nomenclatura varia de acordo com o processo de extração, se é um processo físico, um processo químico. Essas tortas, elas costumam ser ricas, né, em proteínas, em fibras, em açúcares. Então elas podem ter destinos variados, né, desde alimentação animal, alimentação humana, passando pelo uso como adubo orgânico, ou mesmo pelo uso desses coprodutos em processos industriais que os converterão, né, numa gama de produtos diversos como energia, né, biogás, eletricidade, químicos, né, bioquímicos, materiais, compósitos. Então tem um número muito grande de possibilidades para o aproveitamento dessas tortas e farelos, que podem ser derivados tanto do processamento da polpa, quanto do processamento da amêndoa, do fruto. Tá? Então nós já temos aqui o fracionamento, a polpa, amêndoas, o cacho vazio da planta, onde continha os cocos, o epicarpo, que é a casca que reveste o fruto, o endocarpo, que é a porção que reveste a amêndoa. Então esses são os coprodutos primários, né? E de cada um desses coprodutos primários são gerados outros, né, produtos. E para cada uma dessas etapas é necessário o desenvolvimento de processos, né, de tecnologia, é necessário engenharia, é necessário pesquisa básica para se chegar a esses produtos. Bem, da extração do óleo da polpa se obtém os óleos brutos, né? Então tem o óleo bruto da polpa, o óleo bruto da amêndoa. Esses óleos eles precisam ser refinados, né? O refino desse óleo vai gerar um produto que pode ser utilizado pela indústria farmacêutica, pela indústria de alimentos, pela indústria de cosmético, pela oleoquímica, para a transformação desses óleos em outros químicos, ou pode ser direcionado para a produção dos biocombustíveis, né? Que no nosso raciocínio aqui seria o produto principal. Então, após o refino, através de um processo, que é um processo de catálise, eu obtenho ou o biodiesel ou o bioquerosene, que por sua vez geram efluentes, geram coprodutos que podem ser destinados, né, para a geração
de energia para uso alimentar, para adubação, para geração de biogás, né? Então, a gente tem uma diversidade muito grande de possibilidades dentro do encadeamento da exploração da macaúba, utilizando como princípio fundamental a biorefinaria, que é o fracionamento, né, dos componentes da matéria-prima original. E é dentro dessa lógica que agora eu vou introduzir para vocês a questão do álcool, né, de onde vem a possibilidade do fabrico do álcool a partir da cadeia de produção de macaúba. Esse álcool, ele virá do aproveitamento da fração açúcar, da fração sacarídica, glicídica, né, contida no fruto. Esse açúcar está presente nas tortas, tanto da polpa quanto da amêndoa do fruto. Tá? Então, a conversão dos açúcares presentes nas tortas derivadas da extração do óleo da polpa ou da amêndoa nos permite a transformação desses componentes em etanol. Tá? Então vamos entender um pouquinho a caracterização física, né, do fruto. Então a macaúba é um coco, o fruto da macaúba é um coco. Esse coco ele possui uma casca, né, que é o epicarpo. É uma casca relativamente fina, mas que ainda assim representa uma fração significativa do fruto, cerca de 24% do fruto é epicarpo. Ela é rica em lignina e possui um poder calorífico significativo. Depois nós temos aqui em amarelo a polpa do fruto, que tem essa característica. A polpa do fruto é a maior fração do fruto, representando quase 50%, que é o mesocarpo. Na sequência aparece essa parte mais escura, que nesse corte fica mais claro, é o endocarpo, é aquela fração que reveste a amêndoa, que protege a amêndoa. Essa fração ela representa cerca de 25% do fruto em massa, né, em peso. E finalmente a amêndoa, aqui no centro do fruto, no cerne. Essa amêndoa é onde está ali o poder, né, embriogênico, de onde germina a planta. E essa fração representa cerca de 4% somente do fruto, mas ainda assim ela é riquíssima em óleo. Então, colocadas essas frações em massa, né, em 1 tonelada de coco, nós temos 250 kg de endocarpo, 240 kg de casca, 40 kg de amêndoa e 470 kg de polpa. Né? Então, vamos continuar estudando aqui essas frações. Se nós caracterizarmos a polpa e a amêndoa, a gente vai verificar que são nessas porções onde estão contidas os óleos, né, de interesse especialmente para a indústria dos biocombustíveis, do biodiesel, do bioquerosene. A polpa ela contém cerca de 30% de gordura e a amêndoa cerca de 35% de gordura. Tá? Então é um teor de óleo extremamente significativo. Tá? Além da gordura, né, dos lipídios contidos na polpa e na amêndoa, essas duas frações do fruto ainda contêm uma quantidade expressiva de açúcares, tanto na forma livre, chamados aqui de açúcares solúveis, quanto na forma de amido. Então nós temos aqui 13% de amido na polpa, 20% de amido na amêndoa. São essas porções glicídicas, né, que são alvo para a indústria de etanol, ou seja, que são passíveis de serem transformadas em álcool através de processos de sacarificação e fermentação, e são essas frações que eu abordo no trabalho que eu vou mostrar para vocês. Bem, o primeiro passo, né, para começar a explorar a fração glicídica contido no fruto da macaúba, né, no coco da macaúba, é a extração do óleo, né, que já é um dos produtos, né, dentro daquela lógica da biorefinaria. Eu extraio o óleo, obtenho as tortas e continuo trabalhando essas tortas. Né? Então, após a extração do óleo, a caracterização química da torta revela os seguintes componentes. Né?
Então, após a extração química, nesse caso aqui por solvente, ainda resta, né, um pequeno teor de lipídios, cerca de 5% permanece, então significando que o rendimento da extração obviamente não foi completo, mas observem que o teor de lipídios nesse coco é em torno de 30%, né, então foi extraída aí uma quantidade significativa. Depois o que sobra é o material não extraído, né, que se concentra em termos básicos, né. Temos aqui a concentração do teor de proteínas, o amido, que era 12 na polpa, agora ele foi concentrado para mais de 20%, e aqui nós temos as frações de fibras, né, tanto a celulose quanto a hemicelulose, cada uma delas com cerca de 10%. Então o somatório dessa fração de açúcares, que são o amido, a celulose e a hemicelulose, todas elas podem ser aproveitadas para a produção de óleo. Então a gente está falando aqui de um total de 20, 30, 40% de açúcares contidos na torta de macaúba, quer na forma de amido, de celulose ou de hemicelulose. Isso sem contar os açúcares livres, né, mais 10%. Então estou falando num total de 50% de açúcares naquela biomassa que foi produto da extração do óleo do coco da macaúba. Tá? Então essa quantidade de açúcar é extremamente importante e significativa numa biomassa, né, e merece um investimento, né, de desenvolvimento tecnológico para a sua conversão em etanol, e é isso que a gente segue falando. Né? Aqui é uma homenagem a um dos nossos alunos, né, que passou pelo laboratório, o Túlio que trabalhou com produção de etanol de torta de macaúba. Então, ele aqui na bancada processando a torta de macaúba e chegando aqui a esse farelo. Observe que a coloração desse farelo, né, um amarelo bem clarinho, não é comum, né, em tortas de macaúba. Né? Isso aqui só foi possível porque a gente trabalhou com frutos recém-colhidos. Porque a macaúba ela tem uma característica que quando maduro, o fruto ele se destaca do cacho, ele cai no chão, e ele é bastante perecível, ele se oxida muito rapidamente, especialmente no caso dos óleos, né, insaturados. Se oxidam e a coloração muda, fica escuro. Né? Então, para aqueles que conhecem a macaúba e que já tiveram contato com a torta de macaúba, provavelmente manusearam, manipularam tortas muito escuras. Né? Essa torta aqui ela tem essa coloração por dois motivos. Né? Primeiro que os frutos foram frutos recém-colhidos, e depois que o processo de extração do óleo utilizado aqui foi a extração com solvente. Né? Não foi utilizado calor, tratamento térmico, não foi utilizado tratamento mecânico. Por isso a polpa da fruta sofreu oxidação mínima. Tá? Daí a natureza dessa torta. Muito bem, vamos continuar aqui falando da torta, prosseguindo a lógica do processo para obtenção do álcool de macaúba. Bem, após a obtenção da torta de macaúba, nós temos que converter aqueles açúcares que estão na forma fixa, né, na forma de polissacarídeos, quer como amido, hemicelulose ou celulose, em açúcares livres, açúcares esses que poderão ser convertidos através de processo biotecnológico, estou falando de fermentação alcoólica, em etanol. Né? Isso exige que o açúcar ele consiga entrar no micro-organismo, que é o agente que vai transformar esse açúcar em álcool, e depois ser incorporado às rotas metabólicas, que são convencionalmente utilizadas para transformar um açúcar em etanol. Então, o primeiro passo é a conversão desses polissacarídeos em açúcares livres. Então, nós temos 3 componentes polissacarídicos na torta de macaúba. O amido, que é uma fração bastante representativa, né, cerca de 20%. A celulose e a hemicelulose, cada uma delas representando 10%, somando no total cerca de 40% de açúcares. Bem, esses polissacarídeos, eles podem ser convertidos em unidades de açúcares, em açúcares livres, como chamamos, por processos químicos ou biológicos, ou bioquímicos. Né? Nós fizemos uma combinação de ambos. Nós utilizamos uma rota que a gente chama de quimioenzimática. Né? Ou seja, utilizamos tratamento químico, né, catálise química, e catálise enzimática combinadas. Né? Então fizemos um tratamento ácido, né, com ácido sulfúrico,
combinado com o uso de duas enzimas. Uma enzima, ou um tipo de enzima que age sobre a fração amilácea, que são amiloglicosidases, e um outro tipo de enzima que vai agir sobre a fração celulásica e hemicelulásica, que são endoglucanases e xilanases. Tá? Então, a combinação dessas enzimas e do tratamento ácido permitiu a conversão quase que completa dos componentes polissacarídicos em açúcares livres. É o que pode ser revelado aqui nessa tabela abaixo à direita, né? A composição antes da sacarificação, que é o nome que se dá ao processo de conversão dos polissacarídeos em açúcares livres, e a composição depois da sacarificação. Então, todo o amido foi hidrolisado, né? Isso significa dizer que o amido foi convertido em glicose, porque o amido é um homopolissacarídeo de glicose. A maior parte da celulose, ou pelo menos cerca de 50% dela, foi também sacarificada. A celulose, entre os polissacarídeos estudados, né, ou explorados, ele é o de mais difícil hidrólise. Tá? Então, somente 50% dele foi hidrolisado. E a hemicelulose foi também completamente hidrolisada, sacarificada. Né? A celulose também é um homopolissacarídeo de glicose, então o produto que se espera é a glicose. E a hemicelulose é um heteropolissacarídeo, né, constituído majoritariamente por xilose, tá? Então, que é uma pentose. Então, ao final desse processo de sacarificação quimioenzimática, a gente obteve um xarope constituído por glicose e pentoses, né, em especial xilose. E aqui vocês têm a oportunidade de ver nessas curvas de superfície, né, de resposta, o alcance da otimização do processo, né, com esses máximos, né, que indicam a máxima conversão numa dada condição hidrolítica. Tá? Muito bem. Após a conversão, portanto, dos polissacarídeos em açúcares livres, o desafio é transformá-los em etanol. Tá? Então, nós fizemos duas abordagens, né? Uma abordagem que é a abordagem convencional, utilizada pela indústria de etanol de segunda geração, que é a conversão apenas das hexoses em etanol, utilizando como agente biológico uma levedura que é a Saccharomyces cerevisiae, que ela só possui aptidão para processar hexoses, nesse caso especificamente a glicose, que oriunda da hidrólise do amido e oriunda da hidrólise da celulose. Então, o que vocês veem aqui nesses dois primeiros gráficos é a curva de progresso da conversão da glicose em etanol. Então, em laranja, vocês acompanham aqui o consumo da glicose especificamente, dos açúcares redutores. Em azul, o consumo da glicose, então toda a glicose ela foi consumida nessas duas condições, que eu já vou explicar quais são. E os açúcares redutores foram consumidos parcialmente. Esse limite da conversão dos açúcares redutores significa dizer que as pentoses que estavam misturadas, como resultantes do processo hidrolítico, né, do amido, celulose e hemicelulose, elas restaram, né, elas sobraram no final do processo, porque essa levedura, Saccharomyces cerevisiae, ela não consegue converter pentoses em etanol. E aqui em verde vocês veem a curva de progresso, né, de acúmulo de etanol. Tá? A diferença entre esses dois gráficos aqui foi um tratamento que nós fizemos, um pré-tratamento do hidrolisado, ou seja, do xarope de açúcares. Vocês provavelmente já ouviram falar que o pré-tratamento das biomassas lignocelulósicos, por processos químicos ou termoquímicos, liberam substâncias tóxicas, né, para o processo de fermentação ou para o processo de sacarificação enzimática. E algumas vezes, essas substâncias estão em quantidades tais que elas precisam ser removidas. E esse processo de remoção desses compostos tóxicos chama-se destoxificação. E foi o que nós fizemos, é o que está ilustrado aqui nessa figura. À esquerda, né, a solução com o xarope de açúcar
imediatamente ao processo hidrolítico, né, quimioenzimático. Ele tem esse aspecto, ele é marrom, muito por conta da presença de compostos fenólicos, né, derivados do tratamento termoquímico. E aqui após o processo de destoxificação, que nesse caso aqui foi feito por uma combinação de carvão ativado e hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio concentrado. Então ele adsorve, né, esses corantes, e entre esses corantes estão os compostos fenólicos e os furfurais, né, derivados do tratamento termoquímico, que são compostos tóxicos para o processo fermentativo. Então nós trabalhamos na fermentação comparando, né, o hidrolisado, vamos dizer assim, in natura, né, da forma como ele foi gerado, e o hidrolisado tratado, né, destoxificado. Então aqui nós temos pequena diferença na curva, principalmente na inclinação, né, portanto na taxa de conversão dos açúcares em etanol e também nos rendimentos. Tá? Aqui não dá para observar os detalhes, mas pelo menos a inclinação é possível de averiguar. Então aqui à direita é o hidrolisado tratado e aqui o hidrolisado não tratado. E abaixo nós fizemos também um estudo utilizando um outro agente fermentativo, que também era uma levedura, mas só que de outra espécie, que é a Schaeffersomyces stipitz, né, conhecida há alguns anos atrás como Pichia, né? O gênero foi alterado recentemente. Recentemente não, há uns 6 anos. Então a Schaeffersomyces stipitz, diferentemente da Saccharomyces, ela tem a capacidade de fermentar equisoses e pentoses. Então esse foi o objetivo da experimentação com essa espécie. E aqui a gente vê que essa Schaeffersomyces stipitz, ela se comporta de maneira muito diferente da Saccharomyces, porque na presença dos compostos tóxicos, né, nesse gráfico à esquerda, ela foi incapaz, né, de converter os açúcares, de utilizar os açúcares. Tá? Então houve uma inibição bastante forte do processo fermentativo. Já aqui à direita, fica bastante claro que após o tratamento, né, de destoxificação, essa levedura ela foi capaz de consumir todo o açúcar redutor, aqui em vermelho, esgotando o açúcar redutor e também esgotando toda a glicose. Lembrando que glicose também é um açúcar redutor, né? Isso significa dizer, ou seja, que além da glicose presente no xarope de açúcares pós-sacarificação, essa levedura consumiu as pentoses aí presentes. Tá? Embora a gente não tenha especificado que pentoses estavam presentes no hidrolisado, né? A gente imagina pela natureza química da hemicelulose presente na macaúba que essa pentose seja principalmente a xilose. Tá? Então esse foi um trabalho que nos apontou um caminho, né, bastante interessante, que é o uso de leveduras fermentadoras de pentose para o aproveitamento total dos açúcares, né, presentes ou oriundos da hidrólise dos polissacarídeos da torta de macaúba. Bem, vamos traduzir isso em números, né, para a gente verificar, ou pelo menos ter uma noção do potencial da torta de macaúba, que é um subproduto da extração do óleo da macaúba, como matéria-prima para a produção de álcool. Né? Então, avaliando os teores de amido, celulose e hemicelulose presente na torta de macaúba, a gente tem os seguintes números. Né? Por tonelada de torta, a gente tem cerca de 150, produz-se, né, 150 litros de álcool, né, derivados da fração amilácea, 74 litros de álcool derivado da fração celulósica e 62 litros derivado da fração hemicelulósica, totalizando cerca de 285, arredondando aqui para 300 litros de álcool por tonelada de torta. Né? Nós conseguimos determinar a quantidade de torta que é produzida para a obtenção de 1.000 litros de óleo, tá? ou 1 tonelada de óleo. 1.000 litros de óleo não é equivalente a 1 tonelada de óleo. Tá? Então, por causa da densidade, que o óleo tem uma densidade relativamente baixa.
mas aqui foi calculado por tonelada de óleo. Então, para cada tonelada de óleo extraída dos cocos de macaúba, gera-se, em média, 700 quilos de torta, tá? Ou farelo. Então, foi com esse valor que a gente fez aqui uma estimativa, uma projeção de produção de álcool por hectare de macaúba plantada. Tá? Então, tomando isso como base e comparando a macaúba com outras oleaginosas que nós estudamos no nosso grupo, a gente viu claramente que a produção de etanol, né, com aproveitamento completo dos açúcares presentes na torta de macaúba, é extremamente vantajosa. Então, é possível, teoricamente, se chegar a 1.000 litros de etanol por hectare de macaúba plantada. Se a gente comparar isso com outras oleaginosas, como algodão, girassol, tremoço, pinhão manso, né, são valores, é um valor extremamente importante. Eu estou falando aqui de etanol de segunda geração, né? Ou seja, produzido a partir da celulose, da hemicelulose e eventualmente do amido, como é o caso da macaúba, nesse caso em especial. Né? A macaúba, ela se distinguiu muito, né, de outras biomassas que a gente tem estudado pela quantidade de amido que ela armazena, especialmente na polpa, né, do mesocarpo do fruto. Tá? Então, se a gente comparar esses valores aqui com a produtividade de etanol da cana, são valores bastante importantes, porque nós produzimos hoje no Brasil cerca de 6.000 litros, né, de álcool por hectare de cana. Né? E a gente está falando aqui de 1/6 de álcool produzido a partir de um subproduto da exploração da macaúba, cujo produto principal seria o óleo. Óleo esse que poderia ser destinado, entre outras coisas, para a produção do biodiesel. Tá? Então, isso são esses dados que eu queria, né, mostrar para vocês, compartilhar com vocês e, de certa forma, apontar na cadeia de produção de macaúba, como uma oportunidade, vários pontos de enfrentamento, né, que aí cada um de nós pode se envolver de acordo com a sua especialidade, de acordo com o tipo de formação que deseja dentro do programa de pós-graduação em biocombustíveis. Ou seja, tem trabalho, você tem perguntas, questões, né, que podem ser exploradas por formações muito diversas. Né? Daí, vamos dizer assim, a importância do programa com seu aspecto multi-interdisciplinar no ataque a um problema tão complexo como seria tornar viável, né, a implantação de uma biorefinaria baseada na macaúba. Eu explorei aqui com vocês somente um aspecto, né, que seria o uso de uma fração derivado do coco da macaúba para a produção de etanol, mas existem aí um sem número de problemas, de questões técnicas, né, que podem ser e que devem ser atacadas para que a ideia da biorefinaria de macaúba possa se tornar uma realidade. Tá? Fico à disposição, então, de vocês para perguntas. Só um minuto. Muito obrigada, professor Alexandre. Né? Mais uma vez agradecemos pela sua disponibilidade em dividir conosco aí o seu conhecimento, seus conhecimentos. Então, nós vamos abrir agora para perguntas. Tá? Vocês podem se inscrever aqui ou então já ligar a câmera de vocês.